Itupeva Adventure apresenta Trilha Cultural Itupeva. Participação: Augusto, Priscila, Jaine, Graziele, Luiz Júnior, Letícia e Luiz Carlos Iso. A segunda trilha promovida pelo Itupeva Adventure focou um roteiro cultural da região. O circuito abordou a cultura e a história da cidade com visitação ao berço de Itupeva, entre os bairros Monte Serrate e Quilombo. A caminhada começou no bairro do Quilombo, onde o grupo conheceu as ruínas da primeira ponte que serviu de travessia sob o rio Jundiaí até a década de 70. Na sequência, o seleto grupo de aventureiros, que dessa vez reuniu 7 pessoas, seguiu encaminhada até a Gruta do Quilombo, que é um dos pontos turísticos mais visitados no dia 12 de outubro, quando se comemora o Dia da Padroeira do Brasil. Como acesso à gruta, o grupo usou uma trilha demarcada com passagem por belas paisagens rochosas e uma nascente. A segurança dos participantes e o cuidado com a preservação do meio ambiente são prioridades e exigências do Itupeva Adventure.
Apesar de residirem em Itupeva há anos, alguns integrantes ainda não conheciam a gruta, que foi palco para minutos de admiração e muitas fotos. Na sequência, foi visitado um parque rochoso com a presença de cactos, animais e diversas espécies da mata nativa. Duas águias, que são aves de rapina da família Accipitridae, que geralmente são carnívoras, de grande porte e grande acuidade visual, deram as boas-vindas ao grupo. Do alto das pedras era possível avistar a cidade de Indaiatuba, localizada a alguns quilômetros dali. Meninas, para levantar essa pedra gigante foi necessário muita força.
A parada para descanso aconteceu em grande estilo em um estabelecimento comercial do bairro do Quilombo, que funciona em uma casa centenária, a mais antiga da região e que ainda resiste ao tempo. Agora nós vamos conhecer uma construção muito antiga que data-se mais de 100 anos. Nesta casa, aqui embaixo no subsolo, funcionava uma senzala, ou seja, uma prisão de escravos. Era aqui onde os negros eram açoitados, amarrados, presos. E nós vamos conhecer agora. A casa era de propriedade de antigos fazendeiros, conhecidos como os Barões do Café, que há mais de 100 anos mantinham escravos como funcionários para manter as plantações e serviços da família. As senzalas eram alojamentos destinados à moradia dos escravos nos engenhos e fazendas do Brasil Colônia e do Império do Brasil, entre os séculos XVI e XIX. Elas mostram um aspecto muito importante da história do país, ou seja, a crueldade com que os africanos foram tratados durante séculos no Brasil. E é aqui, atrás dessa parede, onde podemos ver algumas grades com pequenas janelas que funcionava a senzala. Era lá dentro que permaneciam os escravos durante a noite, guardados, enjaulados, muitas vezes acorrentados, após um dia de muito trabalho, açoite. Eles permaneciam ali durante a noite e durante o dia trabalhavam nas plantações do café, da cana-de-açúcar, aqui em Itupeva, há mais de 100 anos, graças à princesa Isabel, no ano de 1888, quando foi abolida a escravatura no Brasil. Hoje todos somos livres, mas nós vamos entrar na senzala para mostrar para vocês um pouco de como viviam os escravos de época, aqui no bairro do Quilombo, em Itupeva. Vem comigo. Aqui já é uma área mais apertada, tem cerca de 1,70 m, 75. E aqui uma passagem bem estreita, onde precisamos de iluminação para entrar. E... nossa! Era aqui, ó, que os escravos dormiam, habitavam com suas famílias. E durante o dia trabalhavam, eram açoitados pelos barões do café, pelos proprietários de terra. I will eat you.
apesar de interessante, estar aqui nos remete a uma época muito triste, uma época em que muitos sofreram, muitos trabalharam, eram amarrados, humilhados, mortos, presos em lugares como este. Uma senzala ainda preservada aqui no bairro do Quilombo, na cidade de Itupeva. O chão ainda de terra, e pensamos quantos por aqui passaram, quantos aqui pisaram, quanto sangue foi derramado nesse espaço, quantos aqui morreram. É essa a história que hoje nós contamos para você. Itupeva Adventure também é cultura. Vem com a gente, participa. Grandes pregos de época ainda encontram-se fixados nas estruturas de madeira maciça e também nas paredes da senzala. Segundo as histórias, os relatos do proprietário, aqui nesse espaço, até amplo, funcionava uma adega. Era aqui que o barão, proprietário desse espaço, guardava os seus licores, seus vinhos, as suas bebidas. Era a adega deste casarão. Olha só a idade desse prego. Também foram visitados o prédio onde funcionou o armazém de época e duas antigas caixas d'água que eram usadas para abastecer o trem, a Maria Fumaça. A segunda etapa da caminhada foi marcada pela visita à antiga usina de Força e Luz de Jundiaí, que fornecia energia elétrica para o então bairro de Itupeva e também para Jundiaí, cidade a qual o bairro de Itupeva pertencia
antes de sua emancipação, em 21 de março de 1965. Então, pessoal, olha que essa é a ruína da antiga usina hidrelétrica. Ela foi construída em 1904. Ela usava a água aqui do rio Jundiaí para movimentar as máquinas e com isso gerava energia para Jundiaí. Para se chegar à usina, a única passagem é sobre 4 pesados e gigantes trilhos de ferro da antiga estação Sorocabana. E aí? Hã? É alto, hein? Alto, e agora? Vai ou não? Agora é. Pegou? Tá difícil, hein? Devagar. O que achou da travessia? Nossa, é muito íngreme, eu fiquei morrendo, minha perna tá tremendo. Tem medo de altura? Um pouco. Olha pra cá. Cara aí? E aí? Ai, tô tentando respirar. O grupo se encantou com relatos históricos e por saber que aquela ruína foi responsável por gerar energia para toda a região. E aí, gente, fácil? Dá medo, mas não pode olhar pra baixo, cara. Tem que ir direto. sem olhar pra baixo e seguir. E essa aqui é a antiga represa que foi usada para a captação de água da usina. Como vocês podem ver, ela ainda está intacta.